Fala, nono! Tudo certinho com vocês? Ricardão na área mais uma vez aí, gravando uma videoaula bem especial para vocês aí, tá? Gente, seguinte, na aula passada, tá? Eu falei de sistemas, falei de classificação, aquela parafernália toda. O assunto de hoje, tá? Um assunto bem tranquilo, bem fácil, um assunto que você já tem noção justamente disso, que são os fenômenos, tá? O que é fenômeno, como é que classifica esses fenômenos. Vocês vão ver que não tem tanta novidade do que eu já falei com vocês, tá? É uma videoaula pequena, uma videoaula que só vou falar realmente de fenômenos, e eu estou justamente deixando aí uma listinha com vocês aí. Eu não, né? O colégio está deixando uma listinha aí para vocês, tá bom? Façam tranquilos, façam com afinco, tá bom? Eu vou ver se eu gravo depois uma videoaula corrigindo as listas que eu já passei para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começando aí. Bem tranquilo, bem rápido esse assunto, tá? Que são os fenômenos. Primeiro, o que vem a ser um fenômeno? Tá? Fenômeno é qualquer alteração, modificação, transformação da natureza da substância. Como assim, Ricardo? Ué, mas você já falou mais ou menos isso sobre propriedades da matéria. Você, Ricardo, falou que propriedades da matéria, e nas propriedades específicas, né? Você nas espécies classificava em algum físico, químico e organoléptico. E no físico e químico você falou algo desse negócio aí de transformação, alteração, e é justamente isso, gente. Os fenômenos, que nem eu comentei, de transformação, modificação da natureza da substância, é justamente classificado naquelas duas partes, tá? Claro, não tem o organoléptico, em duas partes. Os fenômenos eles podem ser classificados em fenômenos o quê? Físicos e químicos, igualzinho lá da propriedade. Nós temos também os fenômenos biológicos, mas os fenômenos biológicos vocês vão ver onde depois vai se encaixar, se enquadrar nisso aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Vocês vão ver que não é novidade nenhuma aí, tá? Fenômenos físicos. Qual é a mesma definição praticamente de propriedades físicas? São aqueles que não alteram o quê? A natureza da substância. Continua mantendo as suas propriedades, né? Não há alteração dessas propriedades. Então, não há essa modificação da natureza da substância. Então, colocando alguns exemplos para vocês aí, olha. Quebrar um copo, né? Amassar um papel. Se eu pego, por exemplo, um papel e resolvo amassar, eu estou modificando a natureza dele? Não, ele continua sendo o quê? O papel, bonitinho, ó, tá? Não está modificando a natureza. Opa, legal, rasguei papel. Modificando a natureza da substância. As mudanças de estados físicos, né? Fusão, passar de sólido para líquido, ebulição de líquido para gasoso. Tem que lembrar essas mudanças, hein, gente? Tá? O que acontece? Não há alteração da natureza da substância. Há uma forma diferente de agregação das moléculas, das partículas. Sólido, lembra? Todo mundo organizadozinho. O líquido, o que acontece? Começa a ter aquela desordem das moléculas, mas elas estão próximas. Gasoso é aquela bagunça geral. Isso não está havendo reação química, não está havendo modificação da natureza da substância. Se você pega o gelo, se você pega água, e se você pega água líquida, né? E a água no estado de vapor, tudo é a mesma substância. Tudo o quê? Água. Tá? Então não há essa modificação da natureza. Então isso é um fenômeno físico. Transformações de tecido em roupa, por exemplo, pego lá um pano bonitinho, legal, começa a cortar, vou fazer uma camisa, vou fazer uma calça. Gente, está modificando a natureza da substância? Não, gente. Só está modificando lá o formato, mas as propriedades se mantêm, gente. Os métodos de separação de misturas, que é uma próxima videoaula, importantíssima essa matéria, tá? Que são os métodos de separação de misturas. Eu tenho, por exemplo, uma substância reagindo com outra, ou reagindo, vamos lá, não digo reagindo, misturando, desculpa o termo, está misturando. O que eu posso fazer? Eu vou bolar alguns métodos para eu separar essas duas substâncias. Uma filtração,
Ah, eu quero fazer um cafezinho bonitinho, bota lá um papelzinho de filtro. Ah, eu tenho a catação. Ah, eu vou catar o feijão bom das impurezas. Ah, eu vou catar justamente. Ah, eu tenho lá uma usina de reciclagem. Passa lá para uma esteira. Eu vou catando aí, por exemplo, uma lata de alumínio, né, para fazer uma reciclagem. Vou catar alguma peça eletrônica. Catação. Isso é um processo que não está havendo o quê? Reação química, gente. Né? Uma destilação. Ah, vou fazer aí, por exemplo, uma bebida fermentada, né? Desculpa, uma bebida destilada, desculpa, esqueça a fermentada, por favor. Uma bebida destilada, né? Então, esses métodos de separação de misturas, eles são justamente processos o quê? De fenômenos físicos. Não está havendo essa modificação na natureza da substância. Em contrapartida, nós temos os fenômenos o quê? Químicos, que já são aqueles que o quê? Alteram a natureza da substância. Está havendo uma modificação na estrutura da matéria, né? Está havendo uma reação química. Você vê muitas vezes, né? Por exemplo, em vez de rasgar esse papel, eu posso o quê? Queimar o papel. É uma reação de combustão. O que é uma reação? O nome já diz. Reação. Reação de combustão. Pega a substância por causa do oxigênio do ar, queima. O oxigênio tem o nome de comburente. Aí ele ajuda, aí ele faz com que o papel queime, por exemplo. Aí produz novas substâncias. Gás carbônico, água. Aí vira esse negócio, vira um pó, entendeu? Cinza. Então tá havendo uma reação química, né? O azedamento do leite. Você pega lá um leite, deixa fora da geladeira por algum tempo, você vai ver que fica intragável. Começa o quê? A azedar, oxidar, né? O alimento tá decompondo-se no lixo. Sabe, aquele lixinho do lado da pia, aí você coloca, ela podem fazer essa experiência. Pega aqueles lixo bem orgânico, resto de comida, casca de fruta, joga tudo lá dentro desse baldinho. Tampa. Deixa 2 dias. A experiência que eu quero que vocês façam é abra e dá aquela cheirada gostosa. Você vai ver a decomposição de matéria orgânica, né, gente? Libera metano, libera outras substâncias. Está vendo uma reação química. A fotossíntese realizada pelas plantas. Opa, a plantinha pega o quê? O CO2, pelo seu processo da reação da fotossíntese, libera justamente o quê? O O2, né? E vai produzir a glicose, seu próprio alimento. Então está havendo uma reação química, uma digestão, uma respiração nossa, né? Uma fermentação, como eu tinha falado ali. Você pega, por exemplo, um leite fermentado. Você pega, por exemplo, tem muita gente que tem mania de, vou viajar, vou tomar com um pãozinho de queijo, com um cafezinho, com leite. Aí você vai lá, toma o seu leitinho, fica lá no seu estômago, entra lá no carro e começa a sacudir o carro e começa aquele troço azedando. Aí você vai o quê? Pum, legal. Isso é fermentação. Tem o fermento do pão, né? Qual é a utilidade de jogar fermento? Fermento, o que acontece? Quando você aquece, ele libera CO2. Então, o gás carbônico, imagina, você tem uma proteção, você tem lá a massa, aí tem o gás carbônico sendo produzido. Ele é gás, ele quer sair. Só que essa barreira impede a saída de CO2. Então, o CO2 começa a empurrar o camarada para cima. Por isso que a massa cresce. Aí nós temos o fermento biológico, que é um fermento melhor até, né? É aquele pãozinho que antes ele vai, fica molinho, tal. Aí você tem o fermento químico, é aquele pão que você, você corta, sai farelo para tudo quanto é lado, também tem um bromato aquilo. É aquele pão que você, no dia seguinte, não precisa nem ser no dia seguinte, no final do dia, você joga na cabeça de alguém, dá até traumatismo craniano, de tão duro que o desgraçado tá, entendeu? Então, fermentação é um processo justamente o quê? De fenômenos químicos, tá? Então você tem que ficar atento para isso. Então aqueles fenômenos biológicos, já falei de respiração, digestão, fotossíntese, fermentação, não são processos até biológicos? Muitos dos fenômenos biológicos estão dentro de fenômenos o quê? Químicos, tá? Uma reação química, você enxerga isso aí, tá bom? Então é claro, repetindo, fenômeno físico não altera a natureza da substância e o fenômeno químico já altera a natureza da substância. Então eu posso chegar para você,
Ah, gente, eu tô nervoso, vou beber água com açúcar para acalmar. Primeiro, água com açúcar não acalma ninguém, né? Isso já é psicológico, tá? Isso não é. Você pode até dar água pura, falar assim, água com açúcar. O cara vai beber, acalmei, tá? Isso é psicológico. Água com açúcar. E aí? Físico ou químico? Pensa aí, pessoal. Pensa. O que vocês acham? Físico, gente, né? Por que é físico? Não está vendo reação química entre o açúcar e a água. Ai, cara, mas estou sentindo um sabor diferente. Claro, você está comendo açúcar, pô. As partículas das águas, elas estão o quê? Juntas, mas desorganizadas. E justamente o açúcar está entre essas partículas. Então você acaba comendo açúcar. Se você coloca toda essa água com açúcar ou água com sal para ferver, a água vai evaporar, entrar em ebulição, vai sair, o açúcar vai ficar ali embaixo, o sal vai ficar ali embaixo. Claro, depende de altas temperaturas ou baixas, depende da temperatura. Às vezes o açúcar também vai derreter um pouco, mas o que acontece? É um método de separação de misturas. Então, isso é um fenômeno físico. Por exemplo, eu chego para vocês e falo o seguinte: cara, eu estou nervoso. Beber água com. Nervoso não. Eu tô com azia, desculpa. Uma azia desgraçada, aquela queimação no estômago, excesso de ácido clorídrico no estômago. Aí eu vou resolver tomar sei lá, um sal de frutas, né? Como diz o comercial, Eno Guaraná. Alívio já. O que acontece? Você joga lá um Sonrisal, por exemplo, né? O que acontece? E aí? Físico ou químico? E agora, hein, gente? É químico, gente. Quem pensou em químico, bacana. Se você joga lá um Sonrisal, você vai verificar justamente o que, gente? Que está havendo uma reação química. Está liberando CO2, liberando bicarbonatos, outras substâncias. Você está enxergando uma reação química. Então, isso é um fenômeno o quê, gente? Químico, tá? Por exemplo, eu chego para vocês agora, eu vou almoçar, eu vou jantar, vou fazer aquele nosso tradicional miojo, hein? Miojo com ovo cozido. E aí, gente? Ovo cozido. Físico-químico. Esse eu peguei pesado. E aí? Muita gente pensa que é físico. É o ovo, continua ovo. Claro que você pega a olho nu, você pega um ovo cozido e um ovo cru. Você não vai saber qual é qual olhando de longe. Mas se você pega e começa, como é que é a casca de um ovo cru? Você quebra. Como é que é a casca de um ovo cozido? Você, descasca. Como é que é a clara de um ovo cru? Ela é transparente, gosmenta. Como é que é a clara de um ovo cozido? Branquinha, consistente, tá? Então houve uma modificação da natureza da substância. De fora os carbonatos, de dentro as proteínas, desnaturação das proteínas, tá? Albumina e assim vai, tá? Então isso é um fenômeno químico. Gente, ficou claro aí a diferença de físico, fenômeno físico para químico? Então, faça com atenção os exercícios. Passei, se eu não me engano, acho que foram 6 exercícios, tá? 5 ou 6 exercícios. Façam. Tem algumas pegadinhas, tem algumas para vocês raciocinarem bastante aí, tá bom? Façam, que vou ver se na próxima videoaula ou eu tento postar também o gabarito para vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. E o próximo assunto que eu vou falar, vou começar a falar algumas coisas de separação de misturas, métodos de separação, que é importantíssimo para qualquer prova, tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Fui!